Olha lá, mulher, 53 anos, maio de 2021, emergência por alteração de urina, diagnosticado paralisia de Bell. Perdão, alteração na rima com paralisia de Bell, tá? Então, paralisia facial esquerda sem outra alteração. Exame laboratorial, tinha creatina de 7, ureia de 100, cálcio de 11,4, VHS 78, proteína de 800 miligramas. Sorologias negativas, anticorpos negativos. Antecedente de hipertensão e diabetes há 6 anos. Fazia controle regular de creatinina, mas era em torno de 0,9 e 1. A biópsia renal, pela persistência da creatinina elevada, foi realizada e as imagens da biópsia renal. Olha lá. Isso caiu na prova real de título, tá bom? Essa é a primeira imagem, essa é a segunda imagem. E pergunta o diagnóstico histopatológico. Crescêntica, presente necrose fibrinoide, glomerulosclerose nodular, nefrite tubo intersticial com presença de granuloma. Olha lá. Quando você vê uma biópsia assim, e eu mostrei para vocês, já falei para vocês algumas vezes isso, quando você vê uma biópsia em que tem a amostra está querendo mostrar para você o glomérulo pequenininho e muito de lesão intersticial, pensa logo que é uma doença tubulointersticial. Isso vai ajudar vocês muito na prática, da prova, né? Na prova. Por quê? Porque a hipótese de vocês aqui, veja, diabetes não é. É uma piora rápida de função renal, com proteinúria de 800 miligramas. Isso aqui é uma rapidamente progressiva, praticamente, né? Não sei se é uma rapidamente progressiva, mas eu tenho um quadro sistêmico. Não tenho um quadro sistêmico? Ó, eu tenho uma hipercalcemia, eu tenho VHS aumentado, eu tenho rápida piora da função renal e tenho uma neuropatia periférica. Neuropatia. Uma mononeurite. Tá? Aparentemente foi uma paralisia de sétima esquerda. Então veja, eu estou diante de uma doença sistêmica e que não é HIV, não é vírus C, não é vírus B, aparentemente não é lúpus, não é relacionado à ANCA, que a principal hipótese que eu ia pensar aqui era doença relacionada a uma vasculite ANCA relacionada. Tá? Ó, quando a biópsia renal é feita, para a prova, quando vocês olham aqui, vocês conseguem ver um glomérulo aqui e uma parte de outro glomérulo aqui. O resto, vocês conseguem ver túbulo interstício, então tem um túbulo aqui, ó, tem outro túbulo aqui, e que eu tenho já uma separação entre os túbulos com um material mais esbranquiçado, que é fibrose. Mas eu tenho a área daqui, isso aqui é tudo fibrose, ó. Essa área toda é tudo fibrose. Mas eu tenho áreas aqui enormes com infiltrado celular, em que eu não vejo glomérulo. E eu vejo, às vezes, tanto infiltrado celular que faz como se fosse parecido com glomérulo. Fica aqui, ó, essa região, essa outra região aqui, ó, só de célula, pegou uma parte só, que são regiões que a gente chama de proliferação linfocitária, linfohistiocitária, vamos falar assim, e que a gente tem a formação de tanta célula inflamatória que forma um granuloma. E quando a gente está diante de um paciente que tem hipercalcemia, mononeurite, piora de função renal aguda por uma nefrite intersticial aguda, a gente tem que pensar em sarcoidose, que é a doença que causa hipercalcemia com mononeurite em uma paciente jovem e que tem proteinúria subnefrótica, 800 miligramas, com disfunção renal mais rápido. Então ela tem uma sarcoidose que tem alterações crônicas, mas que tem uma lesão aguda intersticial importante. Tá? E o problema é que muitas vezes, quando a gente vai ver o granuloma mais de perto, parece uma glomérulo, exatamente, uma glomerulonefrite nodular. Não parece? Quando você olha assim, você não vê glomérulo, você não consegue determinar a região, se isso aqui é um glomérulo ou não é. O que você vê aqui, ó, é granuloma, é um granuloma, tá? Células gigantes ao redor de uma lesão, ó, essa região aqui. Então parece uma glomerulopatia nodular. Mas você não consegue definir aqui, cadê a alça capilar, cadê o espaço de Bowman, cadê a cápsula de Bowman, você não consegue definir isso. E aí você sabe que quando está muito distante é a doença tubulointersticial, aqui de perto realmente confunde, se só tiver isso confunde você. Então você tem que ir para a história clínica. Parece ser uma doença diabética? Não parece uma doença diabética. Parece ser uma causa de ira, e aí essa ira pode ser glomerular ou túbulo intersticial. Nesse caso aqui é túbulo intersticial. Tá bom? O diagnóstico histopatológico que a gente tem não tem crescentes, não tem proliferação com necrose fibrinoide. Necrose fibrinoide, lembra que fica mais avermelhado, tem ruptura de membrana basal. Aqui a gente não tem nem membrana basal mostrando. Tá?
Não é uma glomerulosclerose nodular, apesar de o paciente poder ter, porque ele era diabético, mas estava com a creatina normal, 800 mg de proteinúria. Ela tem uma relação, uma doença túbulo-intersticial, nefrite túbulo-intersticial com presença de granuloma. Tá vendo? Granuloma, 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 glomérulo, glomérulo, tá? Ó, exemplos para vocês. Célula gigante formando granuloma. Vários macrófagos aqui gigantes, ó, ao redor de um material amorfo que é o granuloma, tá bom? Ó como é que fica aqui, ó. Tá vendo que parece um granuloma isso aqui grande, ó? Lembra um glomérulo. Se você não olhar de perto aqui, lembra um glomérulo. Mas veja que tem muita nefrite túbulo intersticial. Eu não vejo glomérulo aqui. Eu só vejo túbulo interstício. Mas formam umas bolas parecidas com glomérulo porque fica com várias camadas, ó. Aqui a gente tem uma camada, outra camada, outra camada, outra camada. Que eu não consegui fazer dentro, mas aqui ó, tem uma camada, tem uma outra camada. Parece uma crescente, né? Tem outra camada. Então a gente tem granuloma sendo formado na região túbulo intersticial, com muita nefrite intersticial. Deixa eu mostrar mais aqui. Pronto. Aqui fica melhor. Olha a diferença do que é um granuloma, olha a diferença do que é um glomérulo. Cadê o espaço de Bauman? Aqui. Não dá pra ver, ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo um granuloma. Um granuloma. E aí, cuidado para não confundir com glomerulopatia nodular. Cuidado para não confundir isso aqui, tá? E aqui você vê uma lesão túbulo-intersticial extensa, grande. Ó, aqui é um túbulo, só para vocês terem noção, aqui é um túbulo, aqui é outro túbulo, ó. Ó o que tem no meio aqui, muita célula e muita fibrose já acontecendo, tá? Então isso aqui é glomerulopatia nodular. Cuidado para não confundir o glomérulo com o granuloma. Ó, aqui não tem glomérulo, aqui é tudo granuloma. Beleza? Deu para entender? Não esquece isso, hein? Quando vê uma aproximação menor, tá? 10 vezes, lembra que é túbulo intestino, tem que olhar, tá bom? Um abraço, até a próxima.